noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. Como vocês aqui já sabem, o nosso objetivo é redirecionar as pessoas para Cristo. E o assunto de hoje é um assunto que eu tinha muita vontade de trazer e falar a respeito. A nossa convidada é uma convidada internacional, direto da França. Eu nem vou falar o sobrenome dela, porque eu não tenho essa habilidade. Ela vai falar daqui a pouco. Mas a gente vai falar sobre conversão bíblica. A gente vai falar a respeito de uma pessoa que viveu a vida toda dentro de uma doutrina, quando então ela foi iluminada pelo Espírito Santo e houve a real conversão bíblica. A gente tem a Alane aqui com a gente hoje no Redireção. Eu tô muito emocionada porque a gente faria esse episódio online e de repente Deus nos deu o privilégio de tê-la aqui no Redireção presencialmente. É o primeiro podcast dela, sim. Mal sabe o que ela tá fazendo, porque eu falei pra ela que não tem roteiro, a gente pergunta, fala de tudo, até o que não tem que falar, né? Alane, muito obrigada pelo privilégio de ter você aqui no Redireção, acima de tudo pela disponibilidade do teu coração de estar aqui e de falar sobre o que você fala, porque é o que eu falei no áudio para você, ousada e corajosa, né? Só a gente sabe o preço que você paga por levantar a bandeira cristocêntrica de verdade. Então, seja muito bem-vinda ao Redireção. Eu que agradeço, Edinho. Agradeço primeiro pela honra, pela consideração de ter, né, me convidado. E realmente é o meu primeiro podcast, então eu vou talvez cometer alguns erros de, como se diz, né, não é assim que se porta no podcast, não. Mas aqui não tem dress code, tá? Você pode se portar do jeito que você quiser. Então tá aqui bom. É o Redireção. Augustus Nicodemos comeu coxinha aqui. Então tá tudo certo. Acho que eu não vou fazer nada, né? Talvez assim, então, polêmico, né? Coxinha por cima, por baixo. Não entraria nessa polêmica, não. Mas pra mim é um prazer, realmente é uma alegria imensa. E eu sei que os tempos são os tempos que o Senhor cria no nosso... A gente deseja uma coisa, Ele cria outra. E tá aqui realmente, a gente sabe que tudo se encaixar dessa maneira só pode ser a soberania de Deus agindo. Então eu sou muito grata por estar aqui. No café da manhã hoje eu falava com a mama, né, que realmente do jeito dele é melhor. Então, quando eu queria falar com você sobre esse assunto, eu sou a pessoa que tem muita restrição do online, sabe? Uhum. Da terapia online, da coisa online. E aí, eu fiz a primeira gravação com a Carla Bastos online. Então, eu tô aqui. Você não tem noção como eu sofri, porque eu não sabia se eu olhava aqui, se eu olhava ali, o que eu fazia. E aí, quando eu gravei com ela, eu falei, agora eu já posso falar com a Alane. Uhum. E daí, Deus deu o privilégio de ter você presencialmente. Então, de fato, do jeito dele é muito melhor. É muito melhor. A Alane mora na França, ela já vai falar um pouquinho pra vocês como que foi a ida pra lá, por que foi, enfim. É casada com o Felipe e eu tava falando também no bastidor. Ela é mãe de 4, eu acho isso a coisa mais chique que existe. Quantos filhos você tem? 4. Porque a gente que é crente precisa povoar o mundo, porque o lado de lá tá fazendo isso, né? Então, a gente precisa botar gente boa no mundo. Ela é casada com o Felipe. Na ordem dos filhos, é mãe do Luca, do Lorenzo, do Mateu e da Antonella. Teu primeiro ministério? O primeiro ministério. Esposa, né? Esposa do Felipe, um grande ministério, que agora eu entendo que é o grande ministério, a grande responsabilidade que Deus me deu, ser esposa dele. E ser mãe é um ministério quadruplicado, no meu caso, né? Você sempre quis ter 4 filhos? Não, eu tive muita dificuldade, né, Edi? Eu sou assim, a graça operante e a graça salvadora, a graça operante de Deus foi sempre presente mesmo na minha vida. No primeiro, pro Luca nascer, nós casamos, né, e nós ficamos 2 anos e meio tentando, não conseguia ficar grávida, fui atrás de buscar soluções pra ficar grávida, porque você acompanha, né, novinha, né, então acompanha por 1 ano, vê o que tá acontecendo, não sei o que e tal. Aí chegou 2 anos e meio e nada. Nossa, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí a gente foi pra buscar o que estava acontecendo. Aí eu descobri que eu tinha ovário policístico, então eu não ovulava normalmente. E o Felipe, os espermatozoides não são de boa qualidade, não resistem muito tempo. Então, na época, fiz vários tratamentos de indução para tentar ficar grávida. Todo aquele protocolo, né? E dia e hora, né? Marcada, aquela coisa assim, bem fluida, bem natural, né? Nossa, que o casamento fica uma beleza. Isso. Corre, vem, agora. Passei bem por assim. isso também. E aí, na época, o que aconteceu? A médica falou assim, agora pra você só tem FIV. E naquele momento entrou um temor, assim, no meu coração. Hoje eu entendo, porque eu não teria talvez a responsabilidade de entender o processo de ter os embriões, de ter a responsabilidade desses embriões. Então eu não entenderia naquele momento. E aí naquele momento o Senhor
trancou meu coração, sabe? E eu falei, não, então eu não vou fazer. FIV eu não vou Mas fazer. o seu temor é muito legítimo, porque eu creio que quantos embriões vingam num processo de fertilização, eles têm que vir ao mundo se for da vontade de Deus. Uhum. Porque é embrião e a palavra é clara. Deus já conhece a gente quando a gente é embrião. Então, por isso que eu tive o Pipo, agora a Bela, e vou ter a Alegra em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E eu não teria naquela época, porque pra gente, naquele momento, a gente acharia, né? Eu acharia naquele momento que assim, não, embrião é quando criança é quando é a partir de um certo tempo durante a gestação. Tá. Eu não tinha a mínima noção de que um embrião já era uma vida. Por mais que eu fosse formada da área, que eu sou formada em fisioterapia, eu tive, né, contato, eu sei que a partir do momento que se une, é uma vida, o potencial da vida tá ali dentro, já é uma vida diante dos olhos de Deus. Então, eu não teria. E aí, naquele momento, meu coração trancou e eu falei, não quero, desse jeito eu não quero, não, vamos parar por aqui, é muito estressante, né, como você falou, aquela coisa que o casamento perde o sentido. E eu fiquei em paz. E aí eu fiquei em paz, passou um mês. Eu fiquei grávida. Glória a Deus. Aí, motivo, né, de alegria, glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Luca veio ao mundo. Aí, passou um ano, o Luca tá fazendo um ano, eu fiquei grávida do Lorenzo naturalmente. Meu Deus. Aí, tudo bem. Então, assim, já tá, nossa alegria, nossa porção tá dobrada, já tá ótimo, maravilhoso. Glória a Deus por tudo isso. E passaram, né, a gente passou 8 anos sem filhos, não evitando de outra, assim, maneira natural, talvez, né, assim, tomando um pouco mais de cuidado, mas não tomei mais, também métodos anticoncepcionais, nada. E eu falo, né, o Mateu é presente de Deus, né? Literalmente. Literalmente. Porque o Mateu veio no momento que a gente vai abordar. Depois da minha conversão, de ter passado por tantas coisas que a gente passou. E aí eu fiquei grávida do Mateu também, espontaneamente. E eu falo que a única filha que eu quis mesmo ter, assim, que não era por ser uma filha, mas porque foi... Na hora que o Mateu nasceu, ele ficou tão afastado dos outros. E os 2 mais velhos, por serem próximos, aí eles eram muito amigos, de brincar, sabe? Eu nunca precisei ficar muito assim em cima deles, porque eles eram sempre companheiros. E eu vi o Mateu daquele jeito, eu falei, ai, Felipe, ele precisa de um irmãozinho. Coitado. Então, o quarto foi assim que a gente falou assim, não, nós vamos nos aplicar. Porque aí o relógio biológico começa a correr, né? A gente tem, infelizmente, né? A gente tem que correr. E a gente falou, não, agora vamos nos dedicar nesse projeto. Então, a Antonella foi assim, que a gente... Foi a sua cereja do bolo. Foi a minha cerejinha. Não roubando o título, não, mas ela foi a minha cerejinha. Porque, eu falo, não foi por uma menina, não era esse o objetivo, era do Mateu poder, né, se assim fosse a vontade de Deus, ter esse irmãozinho para esse companheiro junto dele. E foi, eu falo, como Deus é perfeito, porque os 2 mais velhos, eles têm 20 meses de diferença, e os 2 mais novos têm 20 meses de diferença. Ai, que lindo! As coincidências são lindas demais, maravilhoso. Né? Os 2 têm 1 ano escolar só de diferença, os 2 menores têm 1 ano escolar só de diferença. Então, assim, se eu fizesse planos, nunca sairia perfeito como Deus fez. E foi assim que eles nasceram. Mas, para responder a sua pergunta, que não. No princípio mesmo, era, não, você não vai ter filhos. Ou então, vai ser muito difícil. Eu nunca imaginei ter 4 filhos. Até choca, né? Algumas pessoas do nosso próximas de nós. Nossa, quantos filhos, tudo. E eu falo, foram todos esses que o Senhor me confiou. Amém. Né? Talvez se eu tivesse imaginado, se eu tivesse tentado, talvez eu não teria tido. E assim foi o que o Senhor preparou. Então, os meus 4 filhos são as 4 flechinhas que Ele me deu na mão para cuidar. Como que fala teu sobrenome? Deschon. Deschon. Ai, mas é chique demais. Além de ter 4 filhos, ela tem esse sobrenome metido pra caramba. Sabe que Deschon, a gente, quando... optou pela nacionalidade francesa, o Felipe falou, não, a gente vai francizar, né, o sobrenome, porque para as crianças depois vai ser melhor, né? Então, era Campos e o Senhor trocou tudo na nossa vida. Meu Deus, gente, igualzinho na Bíblia. Sim, trocou Que tudo. lindo. Trocou o nosso nome e como é que você foi parar na França? Felipe começou a fazer a faculdade aqui, né, na USP, fez estágio. Na época tinha que fazer estágio, ele foi fazer estágio numa empresa que chamava Alstom. E a empresa era francesa,
Aí, assim, já terminando a faculdade, teve a oportunidade de fazer participar de um programa de trainee. Aí ele foi aceito, nós nos casamos, que meu sogro falou assim na época, né? Alane, falou pra vocês dois, é melhor vocês se casarem, porque se a perspectiva se aponta mais pra vocês irem embora, então é melhor vocês já casarem. A gente tava noivo, tudo mais assim, enrolando, né? Esperando. E nós nos casamos, preparamos todas as coisas pra nos casarmos foi em fevereiro que decidimos, casamos em julho, muito rápido. Aí nos casamos, quando casamos em julho, em setembro o Felipe já foi transferido pra ficar lá. Morou 6 meses na França, 1 ano na Itália, e depois nós voltamos para Matriz, que a Matriz era francesa, era na região de Paris. E foi assim que a gente foi. Então, a gente foi nesse intuito do emprego, dele trabalhar na Matriz e... Isso há quantos anos atrás? 2009. 2009. Ele foi um pouquinho antes, né, no trainee, mas eu fui casada com ele já em 2009. Que legal. Meu Deus. 15 anos já. E como que foi para você a mudança? Sofreu por causa de família... solidão, enfim. Eu costumo dizer que o primeiro inverno é o mais triste, porque a gente não sabe o que é inverno, né? Então, o primeiro inverno foi o mais triste de estar longe da família, de ficar 3 meses, às vezes, sem sol. O sol, assim... Hoje vamos dizer, tá um dia meio inverno, né? Mas você vê que no fundo tem um pouquinho de sol. Uhum. A gente pode ficar 15 dias no nublado. Sem nada. Sem nada de sol. Nada, nada, nada. Ontem, quando eu saí de lá... embaixo, né, tava aquele cinza, e aí que você passa a primeira camada de nuvem, tá um solzão no céu. Aí você fala assim, tá, entendi, ok. E a gente sabe, então, o sol tá lá, a gente não tá vendo, o sol tá lá, mas a gente fica 15 dias, às vezes, período de 15 dias, pode acontecer de ficar 15 dias sem nunca ver o sol. Então, para mim, acho que primeiro foi essa questão climática. Com certeza, a questão de família. Eu sou a temporã, né, da minha mãe. Tem 17 anos entre eu e a minha irmã. Nossa! Nós somos só 2, porque minha mãe teve perdas entre nós. E eu sempre fui muito apegada, fui a pequenininha, né? A temporã, a espinha do tacho dela. Olha a justiça, né? A minha mãe ficou grávida comigo com 40 anos. Eu nasci que minha mãe tinha 40 anos. A Antonella também. É a minha espinha do tacho quando eu tive com 40 anos. E por ser muito a pequenininha, né? Então, tinha muito esse lado do apego com os meus pais. Eles também devem ter sofrido muito. Sofreram demais, demais. Eles sofreram demais. Eu me fazia de forte para que eles não sofressem ainda mais. Dizendo, não, eu estou sofrendo e a minha filha não está bem, a minha filha está sentindo falta, a minha filha tem saudade. Mas, mais uma vez, né? Aquela coisa o Senhor vai direcionando nossas vidas e a gente não entende, talvez, naquele momento. Porque... eu entendia que eu tinha que levar a minha família para frente. Era o casamento, né? Então, eu casei, continuo amando meus pais, respeito eles demais, mas eu tenho que seguir agora o meu marido. Então, eu tenho que começar a minha família. Mas foi duro, sim. Por muitos, vamos dizer, uns 2 anos, assim, ainda tinha aquela coisa do... Ai, é difícil, é difícil, é difícil. Não, eu imagino pra você, porque ele foi empregado, então ele tinha um porquê de estar lá. Uhum. Você foi porque estava casada, também tinha um porquê, mas não devia ter uma atividade. Não tinha nenhuma atividade. E, imagina, eu tinha terminado de me formar, eu me formei em fisioterapia em 2006, aí eu entrei num aprimoramento profissional na USP, no HC, né, de São Paulo, fiz 2 anos de pós, então eu tava fresquinha para seguir a minha profissão. Sim. Eu estudei por isso. Meus pais, eles fizeram de tudo na vida deles para que eu tivesse para que eu estudasse, sabe? Aquela coisa da pessoa que vem do Nordeste e o estudo dos filhos é a coisa mais importante pela qual eles primam demais. Eu vim assim, nesse contexto. Então, estudo sempre foi uma coisa que meus pais me incentivaram demais. Não, você vai estudar, você vai ter sua profissão. Até às vezes um pouco de um viés, né? Que hoje a gente entende, talvez não muito cristão, no sentido de não ser o estudo para a glória de Deus, mas estudo para as coisas, né? De ter o seu emprego, de ter a sua casa, de ter a sua independência. Mas eles me prepararam para isso. Então, quando eu deixo a minha família, não é só deixar minha família, é deixar 25 anos que eu me preparei para ter uma profissão e, finalmente, no momento que eu ia exercer essa profissão, eu deixei tudo para trás e fui seguir o meu esposo. Então, eu chego lá sem profissão, sem falar a língua, casadinha de nova, com esses desafios para frente, né? Sem familiares, sem amigos, não tinha pessoas que eu conhecia. Foi construindo ao longo do tempo. Então, foi bem desafiador, bem desafiador. Dizer adeus, né? Para esses planos e falar, não, vai ser
né? Vamos confiar, vamos avançar. E Deus foi muito cuidadoso, generoso, né? Foi. Porque tua história é linda. E o lar que você nasceu, cristão? Então, Agora a gente já começa a polêmica. então meu lar, eu nasci, posso dizer sim que eu nasci num lar cristão. Meus pais, eles frequentavam uma igreja batista quando eu era pequena. E por, assim, fatores da minha vida, que talvez não acrescente agora, teve alguma circunstância que fez com que, vamos dizer, a minha irmã foi admoestada, ela teve uma implicação e ela teve excomungão, né? Foi excomungada pela disciplina eclesiástica da igreja. Batista. Da igreja batista, Tá. E a vergonha para os meus pais foi tão grande, tão grande, tão grande, que eles falaram, a gente não vai mais voltar lá, não tem mais condição, né? A situação foi mais complexa. E aí, o que acontece é que, nesse momento, minha mãe falou assim, sem igreja eu não vou ficar. Então, minha mãe pegou, em um domingo, ela saiu aqui, ela falou, eu vou entrar em qualquer igreja do bairro aqui. E ela entrou numa igreja, né, que hoje eu posso afirmar com todas as letras, é uma igreja pseudo-cristã, e eu iria até mais longe, né, é uma seita. Então, na minha adolescência, eu vou para esse ambiente e aí eu começo a minha caminhada, né? Achando que era cristã, lá dentro. Permaneci lá dentro por mais de 25 anos. Tudo isso? Eu não sabia que era um tempo doido desse. Mais de 25 deu, ao total. E o que é uma seita, Laís? Então, uma seita... Ela falou que eu podia perguntar qualquer coisa, tá? Pode. Então, mesmo porque eu sei que, de repente, o que a gente vai falar aqui vai abrir os olhos de muita gente que vai assistir lá. Então, que Deus seja glorificado no que a gente vai falar aqui, ousada e corajosa. Amém, amém. Primeiro, eu gostaria que ficasse claro que quando a gente vai falar aqui de seitas e que a gente vai falar de coisas que acontecem lá dentro e vai denunciar falsos ensinos, a gente não visa pessoas. Né? Não estou visando você que talvez faça parte de uma seita, porque eu fiz. E talvez se eu escutasse aquela crítica, talvez eu pegaria para mim. E não é esse o intuito. O intuito é de um alerta, de estar atenta e ver que a denúncia não é contra as pessoas. A denúncia é contra um falso ensino. E que leva pessoas a acreditarem na sinceridade dela, que elas estão servindo Deus. Sim. Só que não é o Deus das Escrituras. É um Deus que foi criado pela própria mente humana, né? E isso não é novo. Quando o povo sai do Egito, está no deserto, e Moisés vai para buscar a presença de Deus, o povo ali, sem entender as circunstâncias, eles criam um bezerro de ouro para eles. Eles adoram, porque a gente tem essa necessidade de adorar. Então, quando as pessoas estão ali dentro, e elas estão ali no engano, mas sinceramente adorando e achando estar adorando Deus, elas estão adorando um Deus que não é das Escrituras. Por que é um Deus criado pelos homens? Porque a gente foge da Escritura. A palavra de Deus, né, hoje está claro nos ensinamentos, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. E aí, quando a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus, você vai colocando outras coisas no lugar, e no caso, são colocadas revelações cotidianas, né? Todos os dias, eles creem que desce uma revelação do céu e que Deus está ali falando com as pessoas, face a face. Por isso do termo, eu vou lá buscar a palavra. Exatamente. Não é, o buscar a palavra não é buscar a Bíblia. Eu preciso tomar uma decisão, vou lá buscar a palavra. Exatamente. Era assim o meu vocabulário. Né? Buscar a palavra, eu vou buscar a palavra. Eu não faço nada, e é um ar piedoso, né? Porque você fala assim, eu não faço nada sem buscar a palavra. Você fala, não vou buscar nada sem abrir a Bíblia e ver ou então de entender à luz da Bíblia qual é a decisão que eu devo tomar nessa circunstância da vida. Não. Era buscar a palavra, hoje eu vou no culto, eu vou ficar em comunhão. E o que falar do púlpito é a decisão de Deus. Então, era isso, buscar a palavra. E a gente criava esse Deus, que eu falo, não é o Deus das Escrituras, porque a partir do momento que a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus, a gente vai adicionando outras coisas, por mais... eu até costumo brincar, né? Se eu pegar um copo de café preto, e aí eu ponho uma gotinha, né? Fazer um pingado, a maioria é preto, mas tem uma coisa a mais. E essa coisa a mais já não é mais café, é um pingado. Então, não é só a Bíblia, é a Bíblia, mas a revelação todos os dias que está chegando, né? O pão quentinho, a gente falava assim. Aqui a gente não tem pão requentado. Pão requentado é coisa de seitário, porque a gente chamava as outras igrejas de seitários.
Para eles, as outras igrejas é que são seita. Sim. Entendi. Nós somos o povo, né, que veio da fileira santa. Nós fazemos parte da fileira santa. Então, é a questão do quê? Do exclusivismo. Que já não é bíblico. Já não é bíblico. Né? Não tem isso. Então, a gente falava que... a gente até brincava, assim, os assembleianos a gente chamava de primos. Então, eles não eram irmãos, eram os primos. Mas os outros não, porque eles estudavam, eles tinham pastor, eles tinham dízimo. Então, não dá para considerar como irmão. Eles não são, eles são sectários. Era assim que era feito, né? E por mais que hoje exista, né? Quando os cultos online aparecem, porque até então era tudo mantido, a gente não tinha site, a gente não fazia distribuição de panfletos, a gente falava assim, aquele que é do Senhor, Deus vai trazer até aqui. Por isso, acho que até dessa coisa da arquitetura igual. Exatamente. Você olha ali e fala, ali. Exatamente. Mudou com a pandemia? Não, continua igual. Assim, o que mudou... Não, essa exposição, o online, mudou com o advento da pandemia? Foi o grande avivamento de Deus está despertando os eleitos que estão lá dentro, veio com a pandemia. Por que aconteceu, né? Na pandemia, eles não faziam, então não podia fazer culto online. Até então, para muitos lugares aqui, mais uma vez, né? No caso algumas pessoas podem escutar e falar assim, mas na minha comum é a igreja local, né? Uhum. Na minha comum não é assim, Alane. Você está generalizando. Porque realmente existe lugar que, por exemplo, em São Paulo, mulher cortar o cabelo não tem problema. Uhum. Mas no Paraná, não. Essa daí, não. Essas são muito mundanas, né? Então, tem lugar que não... Que eu vou falar agora, por exemplo, ter televisão em casa não é um pecado. Mas... Para a grande maioria das pessoas, ter televisão em casa era uma coisa que você não podia ter. Você não podia ter, assim, uma televisão na sala. É uma coisa, né, do outro. Tem testemunhos, né, de gente ter visto coisas saindo de dentro da televisão. Ou então de cobrir a televisão quando vinha alguém em casa para esconder. Porque era um tabu, não podia ter. Com a pandemia veio, né? Então, existem ensinamentos escritos para as pessoas não terem televisão nas casas. A pandemia veio e a pandemia, né, as pessoas puderam, então... Aquelas que não tinham, imagina. De repente, eles se viram se ajoelhando diante da televisão para poder acompanhar o culto online. Porque eles faziam como eles faziam na igreja. Eles ajoelhavam, os homens vestiam, colocavam o véu, muitos homens colocavam o terno, tocavam como se fosse dentro da igreja, mas vendo a televisão ou vendo o telefone. Pouco importa, mas é um meio, né? Usando ali um visor, e não a igreja. E aí, que essa coisa também, né, gente? Como é que Deus, o Espírito Santo, ele não saberia que ia acontecer isso, né? Ele não era onisciente para saber que haveria uma pandemia. Então, aquele ensinamento que foi dito, né, revelado pelo Espírito Santo, 30 anos depois, ele cai por terra porque existe uma pandemia. Então, aí as pessoas pegaram e foram para a televisão. Quando eles terminavam o culto, o que o YouTube fazia? Eles entenderam, existe uma demanda de cristãos. O próprio algoritmo do YouTube propunha para eles palavras de sermões expositivos. Eles tiveram contato com Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Eita Deus, porreta! Poderosíssimo. Gente! E as pessoas terminavam o culto famintas. Por quê? Porque na congregação, as pessoas podem buscar a palavra todos os dias. Tem culto todos os dias. Hoje eu não saberia dizer em São Paulo quantas igrejas tem, mas são 300 igrejas, não sei, posso estar errando o número, subestimando o número, porque eu acho que são mais do que isso. Então, as pessoas podem congregar de manhã, tarde e noite. Na pandemia, eles estavam sedentos, porque as demandas do cotidiano precisavam buscar a palavra. Não podia abrir a Bíblia, buscar a palavra. Então, eles estavam o quê? Sedentos. Sedentos propunham um culto, eles começaram a ver o culto. E aí, eles foram vendo o culto, e muitos foram percebendo que é isso? Graça não é a CCB? Graça não é uma denominação? Graça é um favor imerecido de Deus? Peraí, Efésios 2:8? Deixa eu ver o que é isso aqui, hein? E Deus foi despertando as pessoas. Deus foi levantando. Isso é avivamento, né? Foi usando uma circunstância tenebrosa. Tantas pessoas perderam, né? Eu perdi 2 primos, assim, diretamente. Mas quantas pessoas a gente perdeu? Mas quantas pessoas o Senhor trouxe à vida? Porque estavam no engano. E ele fez isso, assim, de uma maneira poderosíssima. Porque existe hoje um êxodo que começou na pandemia e que está acontecendo ainda de pessoas que foram por meio do YouTube expostas à palavra de Deus.
Eu falo que eu brinco, né, com o Felipe, né? Espero que não façam um corte disso. Não tem. Aliás, vai ter corte para evidência. Isa, que é a nossa agência, esse pedaço você corta e bota em holofote lá. Eu era considerada eu falo assim, eu era um cachorrinho sem pedigree. Porque eu não vim de várias gerações dentro da igreja, né? Eu casei com, vamos dizer, o Felipe tinha toda a promessa para ter um ministério. Porque o Felipe começou a servir na igreja levando o papelzinho da oração. Assim, tem um pedido de oração, né? Quando você chega, você faz o pedido de oração e depois no final antes da igreja orar em comum, todos juntos, esse pedacinho vai lá pra frente, esse pedacinho de papel vai lá na frente. O Felipe começou a servir na igreja, ele tinha 4, 5 anos. O Felipe passou por todas as coisas. Então, o Felipe é tipo o Paulo, sabe? Quando o Paulo, sabe? Ele passa lá em Filipenses, ele solta assim, eu sou fariseu de fariseu, da tribo de benjamita. Quanto ao zelo. Ele é assim, o Felipe, ele passou, ele veio da quarta geração lá de dentro, ele não conheceu outras realidades. Ele tinha, assim, promessas, né, de ter ministério. Então, tinha muito zelo, né? Ele começou a tocar muito cedo. Quando a gente foi para a França, ele começou a ajudar na parte musical, ensinar as crianças a tocar, crianças e jovens que queriam aprender a tocar para fazer parte da orquestra, a maior orquestra do mundo. Então, ele ajudava nisso. E ele tinha o perfil, né, eu brinco com ele, como ele não tinha o dom da revelação da palavra, né, ele não tinha esse pão quentinho, eu falo, não, acho que Felipe, você deve ser diácono, né, porque você tem mais essa parte do servir. Então, acho que Felipe vai ser diácono um dia, né, então, ele tinha essa coisa da quarta geração, Felipe não conheceu. Mas o Senhor, ele utiliza de coisas assim, que eu até posso entrar falando um pouquinho da conversão. Vamos falar da minha conversão e aí eu vou falar do Felipe. Tá pode bom, ser assim? Pode. Como que se deu a minha conversão? Eu fui um pouquinho antes da pandemia. Eu estava... Felipe perdeu o emprego, né? Ele tinha ido para o trabalho e teve uma reestruturação. A Alstom foi comprada por uma outra empresa. E o Felipe foi o que apagou a luz do serviço dele. Ele foi o último a sair. E aí, a gente passou por essa fase de desemprego. Nessa fase de desemprego, então, eu fui trabalhar para ajudar na casa, né? No sustento da casa. E eu fui dar aula em 2 lycées na França. Lycées é o equivalente ao ensino médio. E tinha um colega de trabalho, num dos lycées, que ele gostava muito de conversar, assim, sobre Deus, né? A gente tinha esse assunto aí em Deus em comum. Aí, um dia, eu tô lá conversando com ele e tudo... e aí, para adicionar o que é uma seita, as seitas, elas têm muito dessa, além da revelação, a questão da salvação por obras, né? Então, não é salvação pela graça, né? Conta exclusivamente com... Jesus Cristo morreu por nós, mas espera aí que eu preciso contribuir também. Então, por você contribui e você está aguardando os seus méritos, a gente tem uma instabilidade da salvação... Assim, do mesmo jeito que eu troco roupa. Hoje eu tô salva, amanhã eu não tô salva. Mas eu coloquei um brinco. Será? Não vai comprometer? Eu cortei as pontas do cabelo. Não sou tão santa. Não. Eu sou uma pessoa... não sou tão santa, não sou digna. Se você perguntar pra uma pessoa, né, que tá lá dentro hoje, você é salvo? É a pergunta, assim, que a gente... né? Primeira pergunta, você é salvo? E diz, você é salva? Com certeza, absoluta. Tá bom. Por que você é salva, Edi? Pela graça. Pela graça. E merecida. Não merecia, não. Merecia a morte. E ainda assim, ele me amou, me escolheu. Se você perguntasse pra mim, há 5 anos atrás, você é salva? Eu falar, não sei. Como assim, não sei? Eu ia falar, não sei. Eu tento fazer minha parte, mas eu não sei. Vamos ver, no final do dia, no final da vida, Deus vai me... Se Ele tiver misericórdia... Gente do céu. Se Ele tiver misericórdia, Ele vai me salvar. Então, você vive nesse ciclo de, tipo, eu sou amada, não sou amada. Será que eu sou salva, não sou salva? Ou os que dizem, não, tenho certeza que sou salva. Por que você é salvo? Porque eu frequento os cultos, porque eu não corto cabelo, porque eu uso a roupa desse jeito, porque eu oro de véu, porque eu tomo, né? Porque eu faço... Porque eu. Você vê, Cristo, Ele apagou. Não tenho Cristo. É porque eu. Então, essa questão da salvação por obras é um ponto comum em muitas seitas. E a gente vivia com essa instabilidade. Então, assim, eu era crente, tudo, eu tentava cumprir a regra, né? Cumprir o personagem, né? Aquela coisa eu me porto de saia, eu visto saia mesmo no inverno, eu deixo o cabelo crescido, eu tento não tirar as pontas, tal, né? Deixar só tirar as pontas, não ficar cortando o cabelo. Eu não usava brinco, me sentia acusada de usar brinco.
E aí, conversando com esse colega, ele pegou e falou alguma coisa assim do tipo, mas Cristo está enfeitando a sua igreja, ele veio buscar para ela, e ele entrou nesse assunto. E aí, quando ele começou a entrar nesse assunto de Cristo vem buscar a igreja, como assim que a igreja não é perfeita? É? Aí eu fiquei interessada. E aí ele pegou, nesse dia, eu me lembro como se fosse hoje, 5 de novembro. Pra mim foi daqueles dias que tem o dia, né? Pra algumas pessoas não tem, pra algumas pessoas é um processo. Mas pra mim, naquele dia, ele começou a falar pra mim quem era Cristo, o que Cristo tinha feito, quem era a igreja. E eu falei, eu posso repousar em paz naquele que me salvou. Aí, naquele dia, entrou uma sede de conhecer quem era esse Jesus Cristo, que eu não conhecia, que tinha me salvado e eu não merecia. Aí entrou uma sede, sabe? Aí eu comecei a ficar assim, maravilhada. Eu quero conhecer. Aí eu fiquei assim, eu procurei, eu passei por todos os pregadores da internet que você puder conhecer. Bíblicos, não muito bíblicos, sabe? Eu passei por todos, até encontrar realmente pregações positivas da palavra e entender quem era esse Deus. De entender que Cristo... Como assim? Porque eu tinha a Bíblia na minha mão. E eu estudei... Sei lá, todos os anos do ensino médio já dá quantos anos? Uns 15? Não, dá uns 15, dá uns 12 anos. 4 anos de faculdade, 2 anos de pós. Eu estudei 20 anos, talvez, para coisas da terra. E eu desconhecia quem era meu Salvador. Eu nunca tinha lido a Bíblia de ponta a ponta. E aí eu fui atrás de saber quem era Deus. Atrás de saber quem era Jesus Cristo. Quem é esse que me salvou? Quem é? Então, foi nesse intuito que eu comecei a buscar esse ascendente. Então, isso acontece em novembro de 2019. Acabou de fazer aniversário. Acabei. E aí eu comecei nessa sede, ia trabalhar e escutando pregação, voltava escutando pregação, porque eu queria conhecer, eu queria entender. E Deus, mais uma vez, de maneira soberana, né, meu Felipe tinha perdido o emprego, ele conseguiu um emprego numa outra região da França, então a gente larga em dezembro de 2019, a gente deixa todas as nossas... obrigações oficiais. Então, o Felipe deixa de ser encarregado, eu deixo de ajudar na tradução dos cultos e nós vamos morar no interior da França. Mudamos. E a gente muda, e quando a gente muda, vem a pandemia, os cultos fecham, a gente vai para o culto online, e no culto online a gente achou que aqueles problemas que eu via na minha igreja local, que eu achava que era da igreja local, aí eles são escancarados no culto online. Fica assim, evidente. Então, o problema não era um problema de uma igreja local, era um problema de um sistema. E os cultos online eram atendidos pelos anciãos mais velhos, né? Então, assim, a liderança da igreja. Naquele momento, a gente viu, não tem mais esperança. Porque se os cabeças pensam assim, né? Eram heresias sendo debitadas, assim, uma atrás da outra. Não tem mais esperança. Tá bom, mas vamos fazendo conforme podemos, né? Aí, a gente termina, né? Nesse tempo que a gente está no interior, vendo os cultos online e tudo, aí um dia eu cheguei pro Felipe e falei assim, Felipe, mas se esse menino, a gente não corrigir ele, mostrar pra ele que ele é um pecador, ele não vai aceitar nunca que ele precisa de um salvador. Aí o Felipe falou assim, como assim? Ele não é um pecador? Eu falei, lógico que é, como assim? Como é assim? Tipo assim, ele falando de um dos meus filhos. Eu falei, lógico que ele é um pecador. Não, até 12 anos não tem. Meu Deus do céu. Não tem pecado. Falei, tem sim, senhor. Aí foi a hora que eu comecei a falar do evangelho para ele. E quando eu prego falando para ele sobre o menino, ele falou assim, então se o meu filho, que é um santo, tá nessa situação, quem sou eu? Imagina eu. Então, através do que aconteceu nele, nessa explicação que eu dei para ele do meu filho, graças ao Senhor, o Senhor alcançou ele e começou a fazer ele entender que ele era também um pecador, ele que precisava de um salvador. E aí começa essa sede, né? E aí a gente vai tentou moldar, né? Não, vamos tentar, né? A gente fica nessa esperança, não deve ser assim, vamos tentar. Não deu certo, aquela frustração, cada culto era assim, um desânimo, sabe? Fala, não é possível. E vamos tentando. Acontece que, janeiro de 2021, o Felipe recebe uma proposta para trabalhar na onde a gente morava antes. A gente voltou a morar no mesmo apartamento que a gente morava antes. Meu Deus. Ou seja, Deus só tirou a gente porque a gente não ia conseguir, sabe? Se a gente tivesse atrelado com um monte de responsabilidade, ia ser muito difícil. Porque depois que você diz... Porque o sistema te engole. Você tá ali, você vai fazendo o que tem que ser feito e pronto. Assim, a gente ia ficar para sempre. Assim, não para sempre, porque eu sei que... o Senhor, ele age de outra maneira. Mas a gente viu a providência de Deus de tirar a gente. Ele tirou. Vai ali, fica ali.
E agora vocês voltam, eu vou colocar vocês no mesmo lugar. E aí, quando a gente volta, a gente fala, a gente quer uma igreja bíblica. Ai, que lindo. Então, a gente nunca mais voltou, né, a frequentar. E aí, fomos para uma igreja bíblica. E aí, o medo, né, do Felipe, que desde pequeno conhece um sistema de culto. Primeiro culto, eu falei, eu já conhecia, né, porque eu era pequenininha, eu frequentei a igreja batista. Então, eu sabia que as pessoas oravam de pé, né, que tinha essa... Era outra dinâmica, Que liturgia. o homem e a mulher podiam sentar do lado, Isso, né? Isso, Que... a gente ia orar sem véu, né? É. Tinha tudo isso. Você podia cortar o cabelo, botar brinco. Podia, né? Não era isso que definia a minha santidade. E aí eu fui pro primeiro culto e falei assim, ai, eu sei que é o Senhor que trabalha, né? Mas que Ele possa, né? Ver o que é essencial, né? Que não é isso. E aí, naquele dia, a gente tava fazendo... O nosso pastor estava fazendo a pregação em série dos 10 mandamentos. E a gente entrou... A gente estava no 4º mandamento. E ele entrou e a gente saiu assim que a gente não piscava. A gente não queria piscar, porque era tudo maravilhoso. Falando da Bíblia, sobre a Bíblia. E o que era, e que a gente viu. A gente entendeu tanta coisa, sabe? Do que era um mandamento naquele culto. A gente assim, parecia que a gente tinha matado a nossa fome. Sabe? Era assim, ai, a gente foi saciado. Que maravilha, né? Hoje a gente entendeu a palavra de Deus. E Como Deus teve cuidado com você? Porque você podia sentir tudo isso e o Felipe não. Uhum. Foi demais. Eu fui muito privilegiada. Eu penso nas minhas irmãs que não foram, sabe? Que os maridos não foram alcançados. E o Senhor foi muito gracioso. Muito gracioso. Porque não só me alcançou ele, né? E deu força dele se posicionar. Porque aí tem a fase da posição, né? Porque chega uma hora que você vai ter que se posicionar. Não vai dar pra manter isso só no âmbito privado. A gente vai ter que expor isso pra nossa família. E aí que a coisa complica. Quando vai expor pra família, que aí existe... A gente vê, né? Se aquele que me ama, né, não for capaz de deixar pai, mãe e me seguir, aí você vê realmente isso de maneira concreta. Então, a gente... saiu do culto maravilhado, voltamos no próximo culto, não queríamos mais perder os cultos e foi uma bênção desde então. E aí a gente vai falar, então agora a gente tem que expor isso para os nossos familiares, que a gente não vai mais voltar, a gente vai se tornar membro de uma igreja bíblica. Meus pais, por ter já vindo de uma igreja batista por um tempo, eles ficaram chocados, sem entender muito bem, né? Mas, assim... Ah, tá bom, filha, o importante é estar em qualquer lugar, que esteja servindo a Deus e, né, chocados, mas reagiram bem. Mas, lembra que eu falei, né, da tribo? Quarta geração. A 4ª geração. E aí foi muito difícil, Edi. Foi muito difícil porque eu entendo, né, não julgo eles de maneira superior. Eu entendo que para eles, que acreditam que ali realmente é o caminho da verdade, que eles... estão servindo a Deus, né? Esse Deus de maneira tão sincera e engajadas. As pessoas estão ali engajadas naquilo. Para eles, quando você fala o meu filho, e o Felipe sempre foi um filho perfeito, um filho que nunca deu desgosto para os pais, sempre foi muito obediente, tudo que eles foram solicitados, o Felipe sempre foi muito perfeitinho, muito Paulo. Muito Paulo, muito fariseu. E aí, quando eles... né, vai dar essa notícia, então era assim, não foi o meu caso, mas muitas pessoas, eles falam assim, eu preferia saber que meu filho tinha morrido. Meu Deus. Eu preferia ter recebido a notícia que ele tinha morrido, pelo menos ele tinha morrido salvo, porque para eles salvo está lá dentro. E aí foi muito, muito doloroso de expor para eles e tentar explicar e eles não entenderem. E existe um cisma, existe uma vida antes do anúncio da nossa saída e uma vida depois. E meu Deus. Não dá pra... Nunca mais isso foi do mesmo jeito, sabe? Por mais que a gente tentasse, não teve mais uma reunião, uma cola, né? Existe um... Houve uma quebra. Houve uma quebra e hoje a gente está construindo isso... O Senhor tem ajudado, né? A gente tentar reconstruir as pontes, mas foi muito doloroso. Então, por isso que quando o Mateus vem, foi nesse momento, né? Dessa vinda, porque eu passei por depressão, a culpa caiu sobre mim. Claro, né? Porque, lembra, eu era o cachorro sem pedigree, né? Então, fui eu que tirei
o Felipe da igreja. E naquela época eu já estava me expondo um pouco nas redes sociais, eu estava fazendo... a gente estava estudando Romanos, né? Então, aí assim, eu escutei todos os adjetivos que vocês puderem imaginar. Gente, já fui missionária, eu já criei uma igreja, virei pastora. Eu ganhava por cada família que eu tirava de dentro da igreja, eu estava assim, milionária. Já. Meu Deus do céu. Muito rica. Aí também, não parou ali, né? Os adjetivos continuaram. Esses dias atrás, 15 dias atrás, eu estive no Luxemburgo com irmãos que saíram e estavam no batismo, foram batizados. E eles falaram assim, o meu avô falou assim, você é aquela endemoniada de Paris. Endemoniada de Paris, que vocês seguem ela. Então, sim, os xingamentos e os rótulos que a gente ganha são inúmeros. E como que você deu conta de lidar com isso? Porque eu vejo algumas das críticas que você divide com a gente lá no Instagram. E assim, eu por muito menos, eu não dou conta, né? Lá no Snapchat eu adoeci, vim pro Instagram numa pegada muito mais low profile. E ainda assim, tenho muita dificuldade de lidar. Não é com a crítica sobre a Edilane, mas sobre os meus valores. Eu tenho muita dificuldade, né? Como é que você fez para lidar com isso? Para transpor essa coisa da depressão, do julgamento? Como é que você lidou com isso? E o Felipe, qual foi o apoio dele nesse sentido? O Felipe o principal apoio dele foi de nunca me deixar desistir. Ele falou, não vai desistir. Então, quando eu estou aqui hoje no Brasil, né, para participar de uma conferência, ele foi o que falou, não, nós vamos fazer o que for necessário, nós vamos fazer tirar algumas coisas, mas você vai para o Brasil e participa da conferência, é importante, é para o avanço do reino de Deus. Então, ele sempre foi o meu primeiro apoiador. Eu nunca me expus na internet sem que o Felipe soubesse, ou sem que ele não estivesse de acordo, ou se ele me falasse, Alane, eu acho que você errou em tal ponto, eu não ouvisse. Então, esse apoio de estar, não na frente das câmeras, mas por trás delas, cada live que eu faço, o Felipe está por trás, né, na parte operacional. Então, o Felipe estar por trás foi esse apoio que é o essencial. É um apoio não visível para muitos, mas que para mim é tudo. Então, E você está fazendo aquilo que a palavra diz, você está obedecendo. É outra coisa que eu falava com a Mama no café hoje, né? Sobre a obediência. E cada dia que ela escreveu esse mês de novembro, o de hoje tem uma frase lá que só vive o milagre quem obedece. E é o que você fez, né? Você obedeceu. E é difícil a renúncia, o permanecer, o dar conta de lidar com as pedradas, né? É muito pesado. E as pedradas são porque você toca no ídolo das pessoas. Então, eu entendi também, a minha depressão teve muito a ver com um ídolo que a gente cultivava. Era o ídolo do temor das pessoas, assim, da nossa reputação. O que as pessoas vão falar de nós. Então, eu também sempre fui muito zelosa, né? Zelar pelo nome que você tem, zela pela sua honra, né? Você tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam de você. Eu me vi me tornando aquela pessoa, assim, má, né? Aos olhos delas. E alvo disso, então, foi um grande ídolo que foi quebrado. Um grande ídolo no sentido de a minha reputação não vale nada. Mas ela não vale nada para as pessoas aqui. Né? Eu sabia que pro Senhor, eu não estava fazendo algo que desagradasse a Ele. Então, a gente, nesse sentido, mas foi que a segunda parte, né? Na sua pergunta, como foi possível? O Senhor me trouxe irmãs muito piedosas para me ajudar nessa parte. Eu não estava caminhando sozinha. Por isso que quando a gente sai de um sistema sectário, a gente não pode se tornar desigrejado. Quando você entende o evangelho, não dá para ficar sem igreja. A gente precisa estar sendo acompanhado. Então, eu tinha o apoio da igreja local, tinha apoio do meu pastor que estava sabendo o que estava acontecendo, e eu tinha apoio de irmãs que me ajudaram. Eu fui aconselhada biblicamente na época da depressão. Eu tratei com remédio? Tratei. Tratei com terapia? Tratei. Mas eu fui tratar o motivo porque aquilo ali também estava doendo. E aí eu entendi que era o orgulho da minha reputação, o orgulho de quem eu era. E porque agora eu sou uma cristã, eu vou receber pedradas. A palavra do evangelho vai doer em muitas pessoas. Você vai mexer no ídolo delas, você vai mexer naquilo que elas mais estimam. Então, aquilo foi dolorido? Foi. Mas quebrou meu orgulho. Quebrou assim que hoje... Tudo bem, hoje eu tô dando risada, né? Quando alguém falar em demoniada de Paris, tô acostumada. Tá tudo bem, vamos embora. Mais um, eu até brinco assim, mais um título. Né? Se fosse a bio, né, que eles pintariam de mim, a minha bio tava bem cheia, sabe? Tava mais do que 150 caracteres.
Então, foi nesse sentido. Estar ao redor de pessoas, acompanhada por pessoas maduras. E vocês fazem parte disso, né? Vocês talvez não tenham noção de quanto que vocês fazem parte disso, sabe? Quando eu vim aqui pela primeira vez... Ela tá olhando pra cá, porque a mama tá aqui e não quis sentar na mesa comigo. Rodrigo, vira a câmera pra mostrar que ela tá aqui, por favor. Ela tá aqui chorando com a gente, sendo abençoada com a gente, orou por nós. Ela não podemos negligenciar isso, né, Edi? Você me encorajou a não... Não sei se você me lembra, um dia você falou assim, por que você deixa o seu perfil no privado? Abre ele. Eu lembro. Porque eu via você falando, eu falava, gente, que coisa mais maravilhosa isso. Então, louvado seja Deus por isso, estar acompanhada de irmãs piedosas e maduras na fé. A gente não pode caminhar sozinho, não dá. E foi por isso, né? Deus utiliza desses meios de graça para nos sustentar no tempo de atravessar o deserto. Né? Nos sustenta, sim, pela palavra, por estar exposta pela pregação, pelo ouvir, pelo ler, mas também estar acompanhada, bem acompanhada. Então, ele me presenteou com mulheres para que isso acontecesse. E atravessei. E atravesso, né? Eu tenho certeza que não vai parar ali. Os xingamentos não vão parar ali. E nunca vai parar. Eu não fui nem a primeira e não vou ser a última. E tá tudo certo, né? A gente tem que aceitar que nós somos contra a cultura. A gente não tá aqui para agradar homens. Uhum. O nosso coração, ele é lotado da saudade da eternidade que Deus colocou nele. Então, não é aqui. A última peça desse quebra-cabeça é lá na eternidade. Aqui é um processo, né? Uhum. E as crianças no meio disso tudo? Os mais velhos, eles entenderam, porque a gente chegou para eles e explicou. Olha, nós erramos enquanto pais. Tivemos essa conversa aberta com eles. Nós erramos, nós achávamos que estávamos fazendo uma coisa que agradava a Deus. E não é isso que a Bíblia diz. Então, nós cultuamos errado, nós fizemos muitas coisas erradas, achando em prol, né, que estava fazendo em prol de Deus. Meus filhos, por 10 anos, né, 8 anos o mais velho, ele nunca tinha comemorado o Natal, porque era idolatria. E ele estudava numa escola cristã católica. Então, você imagina que durante 8 anos, ele passou durante 5 anos, todos os anos, assim, ficar olhando as crianças falar de Natal, falar de nascimento de Jesus e sofrer. Mas, por mesmo lado, né, a gente cultiva aqui o mini fariseu, porque eu não sou idólatra. Eu não faço parte disso aí. Eu não faço parte disso. Vocês que são idólatras. Eu não. Então, eu cultivava o mini fariseu. Então, é chegar para eles e encarar, né? E falar, olha, nós erramos nisso. Nós pedimos perdão para vocês. E agora a gente vai frequentar uma igreja bíblica. E isso vai doer. E vocês vão ser rejeitados pelos familiares. Mas não é sobre vocês. É sobre Cristo. Não peguem isso. É duro, Edi. O que mais dói para mim não é a rejeição que eu sofro. É a rejeição que meus filhos sofrem. Porque eles conheceram um tempo em que eles eram... Eu acredito que o amor é o mesmo, né? Mas o comportamento, né, em relação a eles era um. E porque nós mudamos de igreja, fomos buscar Deus, buscamos, né? Nos desligamos de um sistema e saímos para buscar Deus. Então, os meus filhos não são mais tratados como eles eram. Isso é muito dolorido para um pai e para uma mãe, né? E aí, eles serem o respingo disso, eles receberem o respingo disso. Então, a gente tenta sempre dizer, não se afastem, não odeiem, amem, perdoem. Eles estão enganados como o pai e a mamãe estiveram por tantos anos. E tentar, né, fazer isso. Então, para eles é mais dolorido. Para eles têm noção de um antes e um depois. Mas em relação a mudar de igrejas, graças a Deus, eles foram, assim, receberam positivamente e foram expostos, assim, de maneira significativa. Até, não sei se eu posso contar, não sei se eu tenho tempo para isso, né, mas... Temos. Eu falo assim, que para mim foi tão lindo. Eu falei que a gente estava estudando os 10 mandamentos, né? E aí, quando tá lá na cobiça, que a gente fala assim, não pode ficar falando de namorando com todo mundo, porque, querendo ou não, você tá ali cobiçando todo mundo, né? E não é só mulher e tal. E ele aprendeu isso na escola bíblica dominical, sobre a cobiça, né? De a gente, por exemplo, falar de, tá de namoradinho com fulaninha de tal. Que era uma coisa, uma brincadeira. E o meu filho tinha uma namoradinha virtual, assim, na cabecinha dele, né? Tipo assim, uma namoradinha que ele amava. Ele gostava muito dessa menininha e tal. E a gente ficava brincando com eles, né? Incentivando essa brincadeira, porque não sabia que a gente estava ensinando nossos filhos a pecar, né?
E aí ele escuta isso na escola dominical. E aí, por ele mesmo, ele chegou na escola. Ele até trocava no dia dos namoradinhos, ele dava um chocolatinho pra ela dava um pra ele. Era uma coisinha assim, ingênua, mas hoje eu vejo que era pecaminosa. E eu incentivava. Aí eu peguei pra ele, falo pra ele, aí ele chegou assim pra essa menina e falou assim, olha, a partir de hoje, eu não vou mais poder falar que eu sou seu amorro, né? Seu namoradinho, eu não posso mais falar isso. Porque se eu falar isso pra você, eu tô... É como se a gente estivesse adulterando, porque eu não sei se você vai ser a minha esposa. Nossa. E é uma criança de 10 anos pra 11, sabe? E ele chegou assim, falou isso dele mesmo, sabe? Não fui eu que incentivei isso. Foi ele que foi exposto à palavra. E ele falou assim, não, eu tô errado, eu tô pecando. Eu preciso chegar uma... Nessa hora você sentiu a honra do Senhor com relação à sua vida e a do Felipe? Ai... E dele, fala assim, meu Deus, eles ficaram tantos anos sem saber o que era a palavra de Deus. E hoje olha como que é o efeito da palavra de Deus que leva o pecador ao arrependimento e a reparar o erro dele. Então, ele foi lá e falou pra essa menininha. E isso ele falou assim, em dezembro. Foi num domingo, naquela semana ele falou pra ela. E aí, o Dia dos Namorados lá em fevereiro. Aí, nesse Dia dos Namorados... Ele ficou quieto, não deu nada pra menina. E a menininha trocou um presentinho com outro menino. E era o melhor amigo dele. E ele falou assim, foi dolorido, mãe. Eu falei, foi dolorido, né, filho? Mas o preço da obediência é muito maior. Porque ele viu a menina trocando, tipo assim, já tava cobiçando o outro, né? E eu falei, tá vendo, né? O preço da obediência é muito maior. A recompensa da obediência é muito melhor, filho. Glória a Deus. E ele... Como que eu poderia achar isso ruim, né? Meu filho estar hoje sendo exposto à palavra de Deus Então... É o maior presente que você podia, enquanto mãe, direcionar, né? Eles. Vou agradecer os nossos parceiros para ver se eu consigo me recompor aqui. E eu sigo dizendo que isso aqui, para mim, é um culto para mim, assim, antes de ser para qualquer pessoa. Deus, ele fala de uma forma tão amorosa e ele traz o privilégio. E não tem como diz a mama, contemplar tudo isso com os olhos secos. Impossível. Mas eu quero agradecer você que apoia o Redireção desde o início. Nós vamos começar pela Roy Seguros, que está com a gente desde que o Redireção existe. A Roy Seguros é uma empresa de seguro saúde, seguro de vida, enfim. Você que nos assiste, que tem uma demanda nessa área de seguro, entre em contato com a Roy Seguros, que tem os seus valores pautados na palavra. E a gente precisa apoiar aqueles que apoiam a obra de Deus. E aí? Tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Também quero agradecer a Rancho do Dia, Sarinha. A Sarinha tá com a gente, tem episódio gravado com ela, onde ela conta o testemunho, porque a Rancho do Dia é uma empresa que nasceu em função da ajuda de uma pessoa na pandemia e hoje é a empresa que é. A Rancho do Dia tem uma loja no CJ Shopping. Arranjo do Dia tem arranjo floral, assinatura floral. Então, toda semana, você que assiste a gente, que é dono de clínica, ou mesmo para sua casa, como eu tenho na minha, toda semana a gente tem flor. E como diz a Cíntia Chagas, é brega a flor de plástico. Então, assina com a Sarinha, diz que viu aqui no Redireção. E a Sara, além de tudo, tem também, quando você quer mandar uma flor para uma ocasião especial, você pode procurar a Sara e o pessoal do @arranjo do dia, que eles vão atender vocês e também tem valores pautados na palavra. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Eu tenho 5 minutos antes da gente seguir pro fim, né? Vou entregar o presente do Redireção para você. Eu vou começar por um que eu acho que é emblemático. Esse aqui vai ficar de lado. E eu vou fazer uma coisa horrorosa. Eu vou abrir o presente da convidada porque eu quero que ela veja.
entendeu? Ai, Porque senão ela vai falar, ai, que lindo, maravilhoso, mas ela não tem noção do que tem aqui dentro. E como Meu eu Deus. quero que ela veja o presente, eu vou abrir. E nada mais representativo do que este presente. Agora sim, você pode abrir a caixa. ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Não. Ai, Edi. Ai, eu não vou levantar aqui não, porque vai atrapalhar a filmagem. Mas, Edi, ai, esse é meu abraço. Eu vou abrir, vou abrir. Pode abrir. Não, eu já tava feliz que era um livro, assim. Falei, nossa, eu amo livro. Calma, o livro já já. Não, mas Esse é o mais importante. o livro. O livro. Não meu contém, né? Não contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Ai, não falha. Ai, Edi! Linda, né? Não, gente, maravilhosa. Ai, Deus maravilhosa. abençoe grandemente. Amém. Aqui Amém. também, primeira mão, tá? Vai ser lançado no próximo sábado. Ó, você que nos assiste, dia 20 agora, na quarta-feira, a gente tem o Chá Redireção com o Dr. Ismael Sobrinho, psiquiatra. Nós vamos falar sobre fé e saúde mental. Vai ser uma bênção pra glória de Deus. E no sábado, dia 23, a gente tem a conferência Mães da Aliança, onde vai ser lançado o devocional Mães da Aliança, escrito pelo nosso querido pastor Arival. Na programação, a gente vai ter Simone Quaresma, Fernanda Boaventura falando dos 4 temperamentos e espiritualidade. Então, esse aqui é o novo devocional. É diferente do primeiro, esse pra você. Ai, eu vou ter que falar que eu pequei, sabe? Porque eu vi umas pessoas ganhando na internet e eu cobicei. Eu falei, ai, que lindo esse livro, maravilhoso, imagina. Mas o desejo santo do teu coração, o Senhor ouviu. Ai. E o Vivendo 209 Dias de Milagre, que é a história do Filipo. E as 209 devocionais escritas pela Carlinha. Muito obrigada. Alane, eu não sei nem como te agradecer. Nós somos extremamente abençoados. O que eu tenho pra te dizer é não pare, fale mesmo, Felipe. Apoia, mas bota pra pregar. A galera que tá assistindo o Redireção, convida ela pra pregar na tua igreja. Ela vem da França pra cá. E é isso. Você tá tirando, tá fazendo com que eu sempre falo, né? O avivamento vai acontecer do jeito que Deus quiser, vai, mas Ele vai usar a gente. Então, que você continue sendo intrépida, ousada, corajosa. E que Deus continue te revestindo dessa proteção que só pode vir dEle. Porque lidar com as críticas como você lida hoje é da parte dEle. Não tem jeito. A gente, enquanto humano, a gente vai olhar para aquilo, a gente vai doer, a gente vai trazer para o pessoal. Uma coisa que você falou aqui que eu achei incrível. Quando a gente fala de seita, quando a gente fala daquilo que não é bíblico, que não glorifica a Deus, a gente não tá falando de pessoas, a gente tá falando de um sistema. E o nosso objetivo principal é que quando a gente estiver lá na eternidade, a gente quer você lá junto com a gente. Exatamente. A mama tem uma fala que é lá ninguém vai embora, porque eu odeio me despedir. Eu odeio terminar um café, terminar um almoço, cada um vai embora, a gente sabe lá Deus quando vai se ver de novo. E ela fala que lá no céu ninguém vai embora. Amém. Então, a gente vai ter o privilégio de desfrutar da presença da Alane e de você também, que nos assiste. E que, em nome de Jesus, você seja tocado por tudo aquilo que a gente discutiu aqui. E, Alane, a gente só tem mais 2 minutos, porque o pessoal corre com o cronômetro. Vai rapidinho ali, né? Não, todo mundo que chega aqui, eu falo, gente, ó... A gente tem 1 hora. A pessoa fala, nossa, tudo isso. Eu falo, você vai ver como é pouco. É pouco. Principalmente quando a gente está falando das coisas do Senhor. Né? Então, eu queria, nesses minutos finais, que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Para quem está dentro, né, desse sistema ainda. E para quem não está... de que forma a gente consegue fazer isso com amor? Porque eu creio que o Senhor pode alcançar aqueles que hoje julgam o Felipe, por exemplo, né? E o maior testemunho, a maior Bíblia que eles podem ler hoje é a vida de vocês. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos assiste com relação a esse movimento, né? Para, às vezes, a pessoa tá ali incomodada, quer sair, não sabe como, começa por onde. Tá bom. Para quem tá dentro ainda, né, você já foi exposto à palavra de Deus, você já foi exposto ao verdadeiro evangelho. Eu gosto muito de usar o exemplo daquele mancebo rico, que ele vai até o Senhor Jesus e pergunta, né, o que eu faço para te agradar, né, o que eu faço para te seguir. E o Senhor Jesus fala, vai lá e cumpra a lei, né, cumpra a lei perfeitamente. Aí ele fala assim, mas eu cumpro tudo certinho. Aí ele fala assim, então vai lá, vende tudo que você tem e me segue.
E ali a gente não tá... Muitas vezes a gente pode falar, ele tá falando pra ele se fazer das riquezas dele, né? Mas o Senhor tava testando ele pra deixar aquilo que era mais valoroso pra ele. E às vezes a gente valoriza, mais do que a Deus, a gente valoriza a nossa família, a gente valoriza os nossos amigos, o nosso emprego. Às vezes a gente pode até valorizar coisas legítimas, né? Nada disso é ilegítimo, valorizar isso, né? Mas valorizar, estar bem diante dos familiares, diante do seu emprego, diante às vezes do cônjuge, né? Diante disso. Ou estar bem com a sua reputação. O que alguém vai falar se eu for numa outra igreja? O que alguém vai falar se eu deixar esse lugar? O que alguém vai falar, né? Eu vou ficar aqui quietinho, né? Não. Não faça como aquele jovem rico, né? Nós não sabemos se ele foi alcançado. Depois isso não nos cabe. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a gente possa amar Deus sobre todas as coisas. Amém. Ainda que seja doloroso. E vai ser, né? Mas não vai ser maior do que a dor que Cristo passou no Calvário, né? Isso a gente tem certeza. Então, encoraje-se, tome posição, busque, né? Não esconda a sua fé. Então, isso é para quem está lá dentro. Para quem está fora, né? E que, de repente, está numa igreja bíblica que vai receber essas pessoas, receba com carinho. Essas pessoas, às vezes, perderam tudo que elas tinham, por amor a Deus. Tudo. Elas perderam amigos, porque os amigos são de lá. Elas perderam o apoio dos pais, dos irmãos, do cônjuge, dos filhos. Elas foram desprezadas ao máximo. Então, receba elas com carinho. Que eu sei que elas são recebidas com carinho, mas seja um pouquinho mais paciente, sabe? Ela vem carregada como uma ovelhinha cheia de carrapicho, sabe? A gente tem um monte de pecado que a gente não soube tratar. Né? A gente não sabia nomear pecado. Era só faltas e fraquezas. Então, elas vão vir cheia de coisas, mas receba elas com amor, porque elas não sabiam fazer diferente. Então, é o que eu queria encorajar para quem vai receber essas pessoas, né? Amém. Pra ter um pouquinho de paciência. E não fica desigrejado, gente. A gente precisa estar com os irmãos. Por favor. Eu tenho visto, infelizmente, o movimento, né? A igreja sou eu, o sistema é corrompido. Mas a igreja de Cristo, ela pode até ter as suas sujeiras, mas ela está sendo lavada com a palavra viva, né? Então, Ela não é perfeita, vai ser perfeita na glória, mas vá e busque a igreja de Deus, né? Eu não estou falando uma igreja, mas busque uma igreja bíblica, onde a Bíblia é a palavra de Deus, e você está sendo confrontado por isso daqui, né? Então, Amém. É o que eu... Amém. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Continue te usando. Amém. E você vai estar na nossa intercessão e que muitas pessoas sejam alcançadas através do teu testemunho. Amém. Muito obrigada. Amém. Para você que nos assiste, boa noite. Manda esse episódio para o maior número de pessoas que você puder, porque é um jeito de evangelizar. E até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau.